Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quarta-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo, que já me ajuda bastante. Se for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. E olha, você que ainda não baixou o aplicativo da OneFootball, tá dando bobeira. É um dos aplicativos de futebol mais baixados do mundo. Nele você tem tabelas de campeonato, classificações, dados estatísticos, além também de poder assistir ao vivo e de graça os jogos do campeonato alemão. E o mais bacana, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão, e aí toda a notícia do Gigante da Colina, o aplicativo manda a notificação na tela do seu celular. Baixa o OneFootball. O OneFootball é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball não consegue mais ver sem. Bom, galera, vamos trazer algumas informações aí concernentes à questão de regularização dos reforços. O lateral Paulo Henrique será apresentado daqui a pouquinho no CT Moacir Barbosa. Tô partindo para lá, inclusive. E o jogador ontem já entrou no bid ali do Campeonato Carioca. Então, ó, apto a jogar. Manuel Capasso apareceu hoje cedinho com o nome no Bira, lá do Bira, Jesus Cristo, da FERJ. Tá faltando com exigências. Se até sexta-feira chegar a documentação da AFA, ele tá apto a jogar o clássico contra o Flamengo. Já o volante Andrei Santos tá aguardando a documentação do Chelsea. Paulo Henrique, então, confirmado pro clássico, se o Maurício Barbieri assim desejar. Capasso tá dependendo da documentação lá da Argentina até sexta-feira, porque a parte que cabe ao Vasco aqui no Brasil já foi feita, ele já tá inscrito, porém com pendências. Se até sexta-feira essa pendência for sanada, ele pode estar regularizado para a partida. E o Andrei Santos está um pouco mais longe. Diria para vocês que a chance do Andrei conseguir a inscrição para o Clássico é mais baixa. Não estou dizendo que isso não irá acontecer. Beleza? Vamos virar a chave e vamos falar já do Clássico dos Milhões de domingo. O Flamengo ontem, mais uma vez, começou o ano aí com a possibilidade de ganhar 3 títulos e perdeu todos. Supercopa, Recopa, 2 vice-campeonatos, eliminado na semifinal do Mundial de Clubes para o Al Hilal. Tá uma pressão danada, manda embora o Vitor Pereira. Possivelmente com essa pressão toda, se o Vasco ganha do Flamengo e ganha bem, diria que as chances aí do Vitor Pereira cair são grandes. De contrapartida, se o Vasco não vencer o jogo de domingo, e quando eu falo não vencer é perder ou até mesmo empatar, são gigantes as chances do Vasco deixar o G4 e até não se classificar. Faltam 2 rodadas para o encerramento da Taça Guanabara. Botafogo e Volta Redonda pegam 2 equipes pequenas. Tudo bem que Volta Redonda é uma equipe pequena do Rio também, mas é disparado dos pequenos o melhor, inclusive está dentro do G4. Quem está fora hoje é o Botafogo, pelo número de gol pro, o saldo de gol dos dois são iguais. Então, se o Vasco não vencer, acredito eu que tanto o Volta Redonda como o Botafogo vencem os seus jogos, e aí o Vasco pode acabar saindo do G4. Então o Vasco precisa muito vencer esse jogo domingo, pensando em classificação, e o Flamengo para dar uma resposta para o seu torcedor. O clima é muito ruim hoje. Uma derrota para o Vasco no maior clássico do Rio de Janeiro, aí o caldo vai azedar de vez. Então eu fiz uma pergunta para o técnico Maurício Barbieri lá na entrevista coletiva. Barbieri, a gente sabe que o torcedor é muito resultadista. Hoje a diferença do Vasco para o Botafogo e para o Volta Redonda é muito próxima, e já até adiantei um pouco a fita. Se tiver um guerre-guerre, uma ingresia, e o Vasco não se classificar para as finais do Carioca, isso de alguma forma você acha que pode afetar o seu trabalho, já que a pressão popular é muito resultadista? O Paulo Brax já lá no começo do ano deixou claro que o estadual ia ser levado como laboratório. Então eu sinto que tem de dentro do clube uma garantia que, independente do que acontecesse, o Vasco vem jogando muito bem, o Barbieri estaria tranquilo no carro. Então eu perguntei para ele como é que ele vai lidar com essa situação de possível classificação ou não, e como será levado esse jogo de domingo. E já complemento com a pergunta do companheiro Igor Dorileu da Band, que ele falou: Barbieri, esse jogo contra o Flamengo pode ser considerado um jogo de afirmação para o Vasco? O time vem muito bem, né, contra equipes menores, fez 2 bons clássicos,
Um Botafogo com 2 jogadores a menos já no primeiro tempo. O Fluminense foi melhor o primeiro tempo, segundo tempo igual, mas acabou perdendo. Uma boa vitória contra o Flamengo, confirma realmente um bom momento do Vasco e que o time está numa boa direção. O Barbieri respondeu essas 2 perguntas da seguinte maneira. Eu acho que são 2 coisas que evidentemente uma tem influência sobre a outra, né, mas que a gente pode analisar em separado. O jogo de domingo é o tipo de jogo ou o tipo de clássico que por si só traz uma motivação diferente, traz um ambiente, traz uma semana diferente na preparação, porque sem dúvida nenhuma é um clássico gigantesco, mesmo se eventualmente não tivesse uma classificação, seria encarado com a maior seriedade possível, e é isso que a gente vai fazer. Então não acho que a situação da classificação traga um peso maior. Por si só esse já é um jogo que tem um peso enorme pela rivalidade, pelo histórico, por tudo mais. E a gente vai trabalhar e se preparar para fazer mais um grande jogo, para tentar fazer frente ao adversário e tentar sair com a vitória. Em relação ao campeonato, a gente segue, como o Paulo frisou bem, entendendo como uma preparação, tentando desenvolver e aprimorar uma forma de jogar, o conhecimento dos jogadores, essa gestão do elenco, dando oportunidade para jogadores jovens jogarem. Hoje foi o Ryan que estreou, está observando eles, entendendo como cada um pode contribuir e se encaixar ao longo da temporada. Mas é claro que todo jogo e todo campeonato a gente tem o objetivo de ir o mais longe possível, de classificar, de chegar nas finais, e não é diferente para o Campeonato Carioca. Então não traz um peso maior, é uma responsabilidade que a gente já teria e vai encarar o jogo com a maior seriedade. Eu acho que é possível interpretar dessa maneira, mas não é uma forma de pensar que eu me prenda a ela, entendeu? Eu acho que é mais um jogo de um excelente nível, e se a gente tiver um resultado positivo não significa que está tudo certo, que a gente não tem que seguir evoluindo, e se acontecer o contrário também. Acho que é uma oportunidade que a gente tem de enfrentar um grande adversário, e aí, como eu falei anteriormente, pela história, por tudo que envolve esse clássico, é um jogo que todos querem jogar, que a torcida vai fazer a sua festa, que a gente tem que entrar para fazer de todo o possível para tentar vencer e dar esse presente para o torcedor. Bom, para finalizar, vamos a dúvidas do torcedor, com o Barbieri trazendo certezas aqui, ó, da cabeça dele. Primeiro, criou-se uma grande polêmica, digamos assim, entre os torcedores do Vasco sobre quem deve ser o titular do Vasco. Já há muito tempo, pô, o Vasco trouxe 2 goleiros de bom nível, pô, quem é que vai ser o titular? Será que precisava de 2 goleiros nesse nível? Aí tem uma galera que, pô, eu prefiro Ivan, que o Ivan tava bem, já era um goleiro mais conhecido aqui no futebol brasileiro também. Enfim, o Léo Jardim participou de um lance que uns acham que ele falhou, espalmando a bola pra frente, outros acham que não, e a galera já sentiu também que tem um apreço melhor pelo Ivan, então sempre que pode também quer dar uma cutucada pra ver se põe o Ivan no time. E tá tudo certo. Mas vamos ouvir o técnico Maurício Barbieri. Ele explicou a ideia da contratação dos 2 e pelo andar da carruagem foi ferimentos leves esse jogo aí. E o Léo Jardim vai seguir como titular. Então entendam a linha de raciocínio do Barbieri com relação à hierarquia entre o Léo Jardim e o Ivan. Depois, uma situação importante. O Barbieri foi questionado sobre o Barros. Mais uma boa partida do garoto entrando na segunda etapa. Ele vai contar um bastidor bem interessante que ele teve com o jogador lá na Copa do Brasil em Brasília, que o Barros vinha de titular nos clássicos, perdeu a titularidade e nem entrou na partida, e o Barros ficou meio jururu, mas ó, segundo o Barbieri, o moleque já tomou vaga no elenco e vai participar do grupo o ano inteiro, e ele finaliza fazendo um balanço de Alex Teixeira e Nenê. Teixeira de novo bem, marcou gol, outra assistência, e ele foi questionado da melhor maneira de utilizar Nenê e Alex Teixeira. Se na verdade ele trata os 2 jogadores quase como se fosse um só. Um complementa o outro. Quando um tá caindo, o outro entra no segundo tempo e usa os 2 mais ou menos com a mesma linha. Então vou deixar com vocês o Barbieri esclarecendo essas 3 situações. Em relação aos goleiros, a gente iniciou as conversas e a contratação do Léo até antes do Ivan. O Ivan sempre soube disso. O Ivan acabou chegando antes por uma questão de timing do mercado, da negociação e tudo mais. Teve um desempenho muito bom, o Léo também chegou e a ideia era dar oportunidade de avaliar os 2. Eu concordo com você, o Ivan não teve nenhum lance ou nenhum desempenho que desabonasse a sua conduta, mas o Léo também até esse momento também não teve. E a ideia é ir acompanhando. Eu não acho que o Léo tenha tido
falha no gol, fez uma grande defesa até antes disso, uma defesa espetacular. E a gente ganha com isso, a gente tem 2 ótimos goleiros, o Raus, que fez o clássico contra o Botafogo, foi muito bem também. A ideia é que eles possam se puxar no treinamento, que eles possam fazer com que cada um deles seja cada vez melhor. E assim que a gente entender que alguém esteja na frente, vai ter oportunidade de jogar, como tem sido desde o início. Em relação ao Barros, é um menino que eu gosto muito pela intensidade, pela agressividade que ele tem. Até depois do jogo do trem, eu chamei ele para conversar, vi ele meio de cabeça baixa. Falei, o que foi? Não tá feliz? Quer voltar lá para baixo? Brincadeira, né? Falei para ele que eu acho que ele conquistou o espaço dele aqui, eu acho que ele mais do que merecido ter a oportunidade de continuar com a gente, seguir em frente. E é um menino que agrega isso, traz bastante intensidade, bastante agressividade no meio. A entrada dele foi porque o Puma já estava um pouco mais desgastado e o Jair também. Eu precisava optar por alguém que pudesse ajudar o companheiro, por isso a entrada dele pelo aquele lado direito, para poder ajudar um pouco mais o Puma na marcação e conseguir acelerar as transições, os contra-ataques. Eu acho que ele entrou bem de novo, estou feliz com o rendimento dele. Eu acho que você colocou bem, o Alex vem cada vez se adaptando mais à função, entendendo mais o que a gente espera dele dentro de campo, vem se soltando mais, isso é importante. Eu acho que ele tem uma característica um pouco diferente do Nenê, ele é um jogador que consegue ter esse arrasto, consegue ter essa arrancada, consegue ter movimentações de profundidade. O Nenê já tem uma capacidade de organização, de achar passes, a bola parada. Eu acho que eles podem se complementar em algumas situações, como já aconteceu da gente usar os dois contra o próprio Botafogo. Ou a gente pode usar, como você falou, numa tentativa de manter uma intensidade, de manter o nível, de conseguir ter 2 jogadores que possam fazer a diferença durante os 90 minutos, ainda que eles joguem em partes, né? Então, são possibilidades, eu disse isso anteriormente e repito, cada um deles me traz diferentes soluções. Eu preciso ter sabedoria para aplicar essas soluções conforme o problema, o adversário, o momento do jogo e assim por diante. Bom, galera, é isso. Me agrada muito ouvir o técnico Maurício Barbieri falando. Você vê que é um cara que literalmente ele entende daquilo que ele está fazendo. A gente pode concordar ou discordar de eventuais tomadas de decisões dele. Mas você vê que sempre tem uma ideia, tem um porquê por trás e ele não faz as coisas assim ao esmo. E me agrada a forma dele comunicar. Ele sempre faz questão de dar detalhe, ir no fundo e explicar o porquê dele fazer aquela situação. Então é isso, galera. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Tô correndo agora lá pro CT, tô com o horário até apertado. E de lá eu trago aí a nossa segunda edição. Beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Qualquer momento de quem volta mais, tamo junto. Valeu, fui!